Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto. Estou aqui novamente para abençoar a tua vida com a palavra de Deus. E dando sequência, então, ao nosso estudo do mapa, o plano divino através dos séculos. E hoje nós vamos ver, então, a respeito da dispensação da inocência. Como eu já falei, são 7 dispensações. E hoje nós vamos estudar, então, a dispensação da inocência, que foi a dispensação, a primeira dispensação onde Deus criou o homem, onde Deus criou Adão. Então, para isso eu quero fazer a leitura da palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo do 4 até o 17. Mas nós não vamos fazer toda a leitura, eu vou ler apenas alguns versículos, para nós entendermos a respeito da criação do homem. Diz assim então, Gênesis 2, vamos ler o versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do versículo 9 também, vamos ler, diz assim. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vamos ler o versículo 15, o 16 e o 17, do mesmo capítulo 2 de Gênesis, que diz assim. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja só, o que a palavra de Deus nos ensina então a respeito da formação do homem, e nós sabemos, uma boa parte, uma grande parte das pessoas conhecem essa história, mesmo que não sejam cristãos. Mas sabem que Deus criou Adão, então, como sendo o primeiro homem, e Deus criou Adão, então, do pó da terra. E o nome, Adão, então, só para você, uma curiosidade para você, o nome Adão, ele vem do hebraico Adão, que significa homem, ligado com a palavra terra, que é Adamá. Então, significa o homem criado da terra vermelha. O ser vermelho, então, da cor da terra ou do barro. Então, Adão, significa isso. Homem ou um ser vermelho da cor da terra ou do barro. Fazendo referência, então, ao tipo de solo que era na região da Palestina. E nós sabemos, então, que Deus primeiro fez um boneco de barro e aí soprou nas narinas, no nariz desse boneco. E como diz aqui, então, no versículo 7, diz, e o homem passou a ser alma vivente. Então, nós sabemos que Deus criou o primeiro homem, o chamou de Adão. E Adão, então, ele era uma pessoa, ele já foi criado adulto. Ele não foi criança, Deus já o criou na fase adulta. E ele era, então, dotado de uma inteligência muito grande. Adão tinha um conhecimento muito grande porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E então, antes de pecar, ele tinha um conhecimento muito grande. Tanto que, se nós continuarmos depois a leitura aqui da palavra do Senhor, nós vamos ver que Deus trouxe os animais que ele já tinha criado, tudo que ele já tinha criado, ele trouxe a presença de Adão, e Adão que deu nome para cada um deles. E a Bíblia nos informa então que o nome que o homem deu a todos os seres viventes, esse nome seria o nome deles. Então hoje, quando a gente conhece a vaca, o cavalo, o elefante,
Nós sabemos que quem deu esse nome foi Adão. E Adão, então, ele tinha, né, uma capacidade humana, ele tinha uma inteligência que nós hoje não temos mais, porque perdemos uma boa parte dela. É claro que nós somos seres inteligentes, o que nos diferencia dos animais que têm instinto, né, que agem por instinto e não por inteligência como o ser humano. Mas nós perdemos uma boa parte do conhecimento que nós tínhamos quando Adão pecou. Então, por isso, hoje, né, nós precisamos estudar. Adão nunca foi para uma faculdade, Adão nunca não precisou ler um livro, ver uma enciclopédia para saber alguma coisa. Ele tinha o conhecimento que veio direto de Deus. E ele foi criado, então, um ser perfeito. E o Senhor que o criou cuidava dele de uma maneira tão especial que Deus sabia cada necessidade que Adão tinha. Tanto que quando ele foi criado, então, né, e Deus o colocou no Jardim do Éden, como nós lemos, aqui no mapa, essa bolinha aqui, esse círculo que representa a dispensação da inocência, Adão foi colocado lá. E Deus deu a ordem, então, para que ele cuidasse de tudo que tinha no jardim, para que ele desse nome aos animais, enfim, ele tinha um trabalho a fazer no Jardim do Éden. Mas ele não tinha cansaço, porque o trabalho não produzia canseira. Era tudo bom porque não existia o pecado. E Deus, então, conhecendo a necessidade de Adão, né, porque Deus cuidava dele de uma maneira tão especial, que Deus sabia tudo que ele precisava, tanto que Deus olhou para ele e viu que ele precisava de uma companheira que fosse da sua espécie. Porque Adão olhava para os animais, ele via que eram macho e fêmea. E ele estava só. Mas não foi preciso ele pedir para Deus. Deus conhecia as necessidades dele, Deus cuidava dele. Então Deus o colocou no jardim e também criou Eva, que também uma boa parte das pessoas, né, é uma história que todos praticamente conhecem, que Deus fez Adão dormir nesse jardim, né, nesse lindo jardim que existia aqui. E Adão então dormiu profundamente e Deus criou Eva, tirando uma das suas costelas. E Deus criou Adão então do pó da terra e criou a mulher de uma das costelas de Adão. E eles então estavam, né, no jardim, eu não vou me prolongar muito nisso, mas eles estavam morando no jardim onde tudo era lindo, tudo era maravilhoso. Trabalhavam, mas o trabalho não cansava, como eu já falei. E Deus cuidava deles de uma maneira muito especial. Até o momento em que aconteceu o pecado. E acontecendo o pecado, então... desculpe, antes eu quero, como eu falei o nome de Adão, o significado, quero também falar o significado do nome de Eva. Que Eva significa a que vive, a vivente, ou a que tem vida, ou cheia de vida. A origem, então, do nome Eva vem da palavra Avá, que quer dizer ela viveu, a palavra hebraica, e também significa mãe da humanidade. Então, até aqui falando como uma curiosidade, né? Quem deu o nome de Eva não foi Deus, foi Adão. Está escrito ali em Gênesis 3:20, eu até quero ler para você. Porque o próprio Adão deu o nome da sua esposa, diz assim, Gênesis 3:20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, quando Adão viu que Eva, ela podia ser mãe, né, que Deus tinha dito que aqui eles já tinham pecado, né? Mas quando Adão reparou então que Eva podia ser mãe, que Deus disse que ela daria à luz filhos em meio a dores, ele deu esse nome para ela, que significa a mãe da humanidade. Ou a que vive, a que é a mãe da humanidade. Então essa é uma curiosidade, né, para você, que foi o próprio Adão quem deu o nome para sua esposa. Porque a palavra do Senhor nos informa, né, que Deus
no momento que ele criou Adão e Eva, isso é a título de curiosidade para você. Em Gênesis capítulo 5, diz assim, ó, homem e mulher os criou, 5:2, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então, tanto Adão quanto Eva, antes de Adão ter dado esse nome para ela de Eva, Deus os chamava de Adão, os dois. Por quê? Porque eles eram uma só carne. Então, por isso, Deus os chamava de Adão, né? Mas isso é uma curiosidade só, para que você observe o que está escrito na palavra do Senhor. Mas então, veja só. Deus, então, criou Eva, entregou para Adão, né? Quer dizer, formou Eva da costela do Adão, entregou para ele e falou para os dois, ó, vocês vão morar aqui no jardim, vocês vão cuidar do jardim e vão comer dos frutos das árvores do jardim. Mas vocês não vão poder comer do fruto desta árvore. Qual árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse assim, ó, no dia que você comer, você vai morrer. Como eu já falei no outro vídeo, né, que as pessoas dizem, Adão comeu do fruto e não morreu, e Deus disse que ele iria morrer no mesmo dia que ele comesse do fruto. E ele não morreu, mas ele morreu. Como nós já explicamos aqui, né, no vídeo passado, Adão, no momento que ele comeu do fruto, ele morreu espiritualmente, porque ele pecou. Tanto ele quanto Eva morreram espiritualmente. Mas ele também morreu fisicamente no mesmo dia que ele comeu. Lembram do que eu falei no vídeo passado? Que o primeiro dia da recriação da terra, então, representava no período da humanidade a criação de Adão. E no primeiro 1000 anos, então, Adão comeu do fruto e morreu antes de completar 1000 anos. Porque ele morreu com 930 anos. Então, no mesmo dia que ele comeu, ele morreu. Deus nunca mente. O que Deus fala acontece. Então, no dia que ele comeu, ele morreu, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, veja só, eles estavam lá no jardim, era a dispensação da inocência, porque eles não tinham pecado. E a inocência, então, fazia com que eles não percebessem que eles estavam nus. Eles não tinham roupas, como nós usamos hoje. Eles estavam nus, sem roupa. Estavam despidos. Mas eles não tinham a maldade, eles não tinham condições de perceber isso, porque eles ainda não tinham pecado. Eles estavam vestidos da roupa da santidade. E por isso, então, eles andavam nus pelo jardim e não se envergonhavam. Mas apareceu, então, esse ser, né, que nós já falamos também nos outros vídeos, que queria de volta o jardim que antes era dele. E quando ele viu que Deus tinha criado o homem e entregado o jardim do Éden agora para este homem governar, sendo que antes quem governava era ele, era o querubim da guarda ungido, era o Lúcifer, né, que se fez Satanás, porque Deus não fez Satanás. Então esse ser foi até esse lugar e tentou a mulher. E na conversa então que ele teve, né, com a mulher, ele fez com que a mulher, Eva, entendesse que ela poderia comer do fruto e que Deus estava mentindo para eles, porque Deus não queria que eles fossem iguais a ele. Mas veja só, vamos ler aqui então, Gênesis capítulo 3 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Olha só, o diabo já usando, né, o corpo da serpente, já chegou colocando dúvida na mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E Eva aqui já aumentou. Deus não tinha dito nem tocareis nele. Ele apenas disse não comam do fruto. E Eva já disse que Deus tinha dito para eles nem tocarem.
Então ela já estava sendo induzida ao erro. E Satanás então disse assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui Satanás plantou no coração da mulher o desejo de querer ser igual a Deus. De querer ser importante, de querer ser uma pessoa, vamos dizer assim, com um poder que até o momento ela não tinha. Então ele plantou essa maldade e no versículo 6 diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então no momento que eles comeram, os olhos deles se abriram, mas se abriram para o mal, se abriram para a maldade, para o pecado. E quando eles comeram, então, eles perceberam que estavam sem roupa. Porque a maldade entrou neles, o pecado entrou neles. Satanás conseguiu fazer com que Eva comesse e, oferecendo ao seu marido, ele também comeu. Então a responsabilidade aqui era de Adão. Muitas pessoas condenam, as mulheres, não porque eu sou mulher, estou defendendo aqui, não é isso, mas é que a responsabilidade era de Adão. Se Adão tivesse dito que não queria comer, se ele tivesse rejeitado, com certeza Deus daria uma outra solução por causa do que Eva tinha feito. Mas no momento que Adão pecou, então, no momento que Adão comeu o fruto, então aconteceu o pecado. E nesse momento, então, o pecado entrou em toda a raça humana e indiretamente, então, Adão entregou toda a humanidade nas mãos do diabo. E por isso, então, que hoje a humanidade sofre tanto, passa tanto trabalho, e algumas pessoas ainda culpam a Deus. Deus não teve culpa alguma nisso, a culpa foi do homem. O homem entregou tudo que Deus tinha dado de presente para ele entregou para o diabo. Tudo aquilo que Deus tinha dado de bom, um jardim lindo, maravilhoso, e a única coisa que ele precisava fazer era não comer do fruto, era a prova, então, que ele não deveria comer do fruto, porque Deus sabia que no momento que ele comesse, ele morreria, tanto espiritualmente como fisicamente, como nós já explicamos. Então Deus não queria isso, mas Deus não criou um robô, Deus não criou alguém para obedecê-lo cegamente. Deus deu o livre-arbítrio. E Adão, então, tinha a oportunidade de dizer, não quero pecar. Mas ele pecou. E então a consequência veio para todos nós. Toda a raça humana, então, sofre até hoje por causa do ato de Adão. E no momento, então, que eles pecaram, eles viram que estavam sem roupa e se esconderam. Porque a Bíblia nos informa que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com eles. E quando Deus vinha conversar com eles, então eles não fugiam, eles não se escondiam. E naquele dia, então, eles fugiram, tentaram se esconder de Deus, porque viram que estavam sem roupa, estavam nus. É o que a pessoa faz. Quando a pessoa está em pecado, ela se esconde dos outros. Ela tenta fugir, ela não olha diretamente nos olhos, porque ela está em pecado. Então eles fizeram isso e tentaram se cobrir com folhas de figueira. Mas a figueira não cobre o pecado. Para que o pecado seja coberto, então aqui nessa época ainda, quando o pecado era só coberto, porque Deus depois precisou ensinar para eles a fazer sacrifícios de sangue, com animais, para que o pecado fosse coberto. Quando Jesus veio e morreu na cruz, derramou o seu sangue por nós, o nosso pecado foi lavado pelo sangue de Jesus, não foi apenas coberto. Ele nos expiou dessa culpa. Ele assumiu, então, a responsabilidade de fazer uma oferta pelo pecado em nosso lugar. Então, o sangue de Jesus realmente perdoa pecado. O sangue de animais não perdoava, só cobria, até que o próximo sacrifício fosse feito. E então Deus orientou eles, passou toda essa orientação de como dali para frente eles deveriam fazer para pedir perdão. Mas Deus então perguntou, como que você sabe que você está nu? E ele disse, quando eu vi que o Senhor estava vindo, eu me escondi porque estava nu. E Deus disse, mas como que você sabe? Você comeu do fruto? Ele disse, a mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi.
Aí Deus perguntou para a mulher, mas mulher, por que você fez isso? Né? Usando outras palavras, a mulher disse, a serpente me enganou. E aí então nós vemos aquela passagem que Deus castigou então a serpente, né? Porque ela então começaria a rastejar. Provavelmente alguns teólogos dizem que a serpente era um animal que não rastejava ainda, que era um animal muito bonito, por isso chamou a atenção de Eva, mas que a partir daquele momento então ela começou a rastejar. Alguns dizem que provavelmente teria asas, eu não posso afirmar isso para você, mas é possível, né? Mas então, Deus disse que a partir daquele momento Adão teria que trabalhar na terra para poder comer. Ele iria ter que lavrar a terra. Antes ele fazia isso e não sentia canseira, porque não existia pecado. Agora então, ele precisou trabalhar para poder comer. E antes Deus cuidava de tudo. Então nós podemos observar aqui que antes do pecado, a dispensação era da inocência, porque eles eram inocentes, eles não tinham pecado. Fazem mais de 20 anos que eu ensino a Bíblia através desse mapa, né, o plano divino através dos séculos, mas alguns meses atrás eu estava pesquisando, né, no YouTube se mais alguém ensinava esse mapa e encontrei algumas pessoas que ensinam usando o mesmo mapa e encontrei também um pastor chamado pastor Luiz Carlos Gomes e que eu quero até usar aqui o exemplo que ele usou para explicar bem esse estado de inocência, que eu achei um exemplo muito interessante. E esse pastor então ele usou o exemplo assim: observe o teu filho enquanto é criança. A criança não tem vergonha de ficar nua na frente de outros. O bebezinho caminha nu na frente de qualquer pessoa, porque ele ainda não tem a maldade. Então ele ainda está vestido com a roupa da inocência. E assim era Adão e Eva. Eles ainda tinham a roupa da inocência antes de pecar. No momento que pecaram, então enxergaram a maldade. E esse pastor diz assim, que a criança, né, enquanto inocente, sempre tem alguém que vai cuidar dela. E eu achei interessante isso, porque era bem o que acontecia aqui. Enquanto eles eram inocentes, Deus cuidava deles. De uma maneira tão especial que tudo o que eles precisavam, Deus fazia, Deus dava jeito para eles. Mas no momento que eles pecaram, então é como se eles tivessem falado assim: nós não queremos mais ser inocentes, nós agora queremos ser conscientes. E com essa consciência deles então, o homem assumiu o estado da consciência, que é a próxima dispensação que nós vamos falar no próximo vídeo, e a consciência nunca mais saiu da humanidade, nunca mais saiu do ser humano. Por quê? Porque Adão e Eva pecaram, e no momento que pecaram é como se eles tivessem dito: nós não queremos mais ser inocentes, nós queremos ser conscientes. Então o exemplo que esse pastor, usou, é bem certo. O bebê, quando pode andar sem roupa, que não se envergonha, e Deus vai estar cuidando dele. Enquanto o teu filho é criança, você cuida dele. Mas no momento que ele assume o estado da consciência, ele já é responsável pelos seus atos. Então foi isso que aconteceu com a humanidade. No momento que Adão e Eva pecaram, que a Bíblia fala do pecado de Adão, então no momento que Adão pecou, eles deixaram de ser inocentes e passaram a ser conscientes, para essa consciência nunca mais sair do ser humano. Que aquele que for salvo vai estar consciente no céu, e aquele que for condenado ao inferno vai estar consciente no inferno. Então a consciência entrou na raça humana para nunca mais sair, por causa dessa escolha de Adão. Mas isso nós vamos falar então no próximo vídeo. E então ficamos por aqui hoje, o estado da inocência, que nós não sabemos quanto tempo durou, a Bíblia não nos informa isso, mas que ela acabou então no dia que Adão pecou. Então no próximo vídeo nós vamos falar da dispensação da consciência. Que Deus te abençoe com essa palavra, fique na paz do Senhor e novamente te convido. Assine o nosso canal da Banda Seres no YouTube para você estar recebendo os nossos vídeos. Deus te abençoe em nome de Jesus.